Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor sobre esse tempo que nós teremos novamente. Senhor Deus, bendito seja o Teu nome. Nós louvamos ao Senhor, porque como Tua igreja, Senhor, como Tua noiva, o Senhor não nos abandonou ao nosso bel prazer, às nossas opiniões, às nossas imaginações ou às filosofias dos homens, Senhor. Mas o Senhor nos deu a Tua palavra, que é a nossa lei régia, é a lei do Teu reino, que nos conduz em tudo o que nós somos e fazemos, Senhor. E agora nós nos debruçaremos sobre um tema importantíssimo na Tua palavra, que é o culto que prestamos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça, a fim de que nós entendamos a Tua palavra e tenhamos um tempo proveitoso nessa ocasião de estudo dela. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nossa palestra agora à noite, nós veremos a relação entre duas doutrinas, né? A primeira, a suficiência da Escritura, e a segunda, o culto público. Toda essa expressão, a suficiência da Escritura e o culto público, pode ser resumida em uma única, mas curta, que é o princípio regulador do culto. O propósito da nossa palestra, então, irmãos, é argumentar em favor desse princípio doutrinário. Apenas a Escritura e nada além da Escritura regula o nosso culto que nós fazemos. Nada além dela regula o que nós devemos fazer no culto que nós prestamos ao Senhor. Por causa disso, irmãos, nós não teremos tempo suficiente para vermos a ideia dos elementos de culto ou entrarmos em pormenores acerca desses elementos. O ponto da palestra hoje é nós argumentarmos acerca desse princípio. O porquê que nós declaramos como povo de Deus, como igreja reformada, que nós cultuamos a Deus apenas como a palavra de Deus diz que nós devemos cultuar. Nós faremos então, irmãos, uma abordagem, o que nós chamamos de teologia bíblica, né? Vamos caminhar no sentido de Gênesis, Apocalipse, analisando todo o desenvolvimento dessa doutrina e desse princípio. Nós veremos primeiramente o contexto da criação pré-queda, do Pacto de Obras, depois, após a queda, a antiga aliança do Pacto da Graça e, após a redenção operada por Cristo, a nova aliança do Pacto da Graça. Como que essa verdade ela ecoa na Escritura Sagrada de Gênesis a Apocalipse nesse sentido. Por isso, irmãos, por causa do nosso tempo, né, nós não teremos slides da palestra, mas eu tomei providência de expor aqui, né, projetar alguns textos que nós estaremos, serão muitos, então, para que nós ganhemos um pouco mais de tempo, né, você acompanha a leitura aqui atrás, e então nós prosseguiremos dessa forma, analisando texto a texto brevemente. Tá bom, queridos? Eu preciso, antes de entrarmos na temática especificamente, também destacar uma coisa importante em termos de conceito. Quando nós falamos culto público, é para fazer uma distinção conceitual e prática do culto que é feito no dia do Senhor, mediante santa convocação, com todos os elementos de culto, né, conforme o Senhor ordenado, daquele que vulgarmente se chama culto da vida, né? Isso é importante, irmãos, porque o movimento evangelical, né, o evangelicalismo, ele faz confusão entre essas coisas. Então, quando você fala de culto público, e aí o indivíduo fala, não, mas minha vida é um culto, e aí chama reunião de oração de culto de oração, e aí sai colocando culto para tudo, e termina esvaziando o conceito do culto público e dessa verdade doutrinária revelada na palavra de Deus, que é o princípio regulador do culto. A suficiência da Escritura naquilo que nós fazemos publicamente, corporalmente, como o corpo de Cristo, como igreja do Senhor. É importante, então, irmãos, entendendo essas distinções, meditarmos sobre esse princípio, a suficiência da Escritura e o culto público, ou o princípio regulador do culto. Vamos ver então, irmãos, inicialmente Gênesis, por favor. Gênesis, quando nós abrimos Gênesis, queridos, né, os primeiros capítulos dela nos dá a descrição da criação. Deus, ele cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? Então Deus é o Deus criador. Não é nosso intuito, irmãos, de destrinchar a teologia por trás de Gênesis 1 e 2, é por isso que até recomendamos, se você quiser dar uma olhada no nosso canal no YouTube, as exposições sequenciadas de Gênesis, mas a nossa finalidade é ver duas verdades essenciais para entendermos esse ponto do culto, do princípio regulador do culto. A primeira verdade, irmãos, é que há uma distinção Criador e criatura. Veja, por favor, Gênesis 1:1, conforme projetado aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando as primeiras palavras da Escritura, irmãos,
No princípio, Deus criou os céus e a terra, ensina-nos diversas verdades importantíssimas acerca de quem Deus é. Nós vemos aqui a eternidade de Deus. Ele existia antes da criação, antes do mundo vir à existência. O poder criador de Deus, ele cria tudo pela palavra. Ele diz, haja luz e houve luz. Não é difícil para nós, enquanto povo de Deus, crermos que o nosso Senhor não precisaria de zilhões de anos para criar o mundo. Ele é poderoso. Pela palavra, ele criou o mundo. Mas também, irmãos, nos é ensinado claramente a distinção entre criador e criatura. Não há uma confusão entre Deus e a sua criação. Não há uma confusão como ensinam os panteístas, que o mundo é Deus e Deus é o mundo. Essa relação do todo, divinizando a criação. Não há uma confusão em termos romanistas, que uma escala do ser, de Deus até o não ser, como os romanistas concebem, como se houvesse uma gradação de ser. Não, a Escritura é clara. No princípio, Deus criou tudo. Distinção criador-criatura. Deus, irmãos, é infinitamente distinto da sua criação. Há o Criador e a criação. E essa distinção é vista em todo o livro de Gênesis e em todo o restante da Escritura Sagrada, irmãos. É por isso, por exemplo, a fim de ilustrar a nossa confissão de fé no capítulo 7, quando trata acerca do pacto, que é o modo pelo qual Deus se relaciona com a humanidade, começa com essas palavras: tão grande é a distância entre Deus e a sua criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência e assim segue. Começa com essa verdade, a distinção criador-criatura e a distância natural entre eles. Ora, irmãos, se isso é assim, a primeira base para entendermos o princípio regulador do culto é que, presta atenção, de si mesmo, o homem não pode definir, perscrutar ou estabelecer o modo pelo qual Deus deve ser adorado. Se Deus é distinto de nós e nós somos apenas criaturas, é tolice achar que eu posso de mim mesmo dizer: Deus vai se agradar do meu culto se eu fizer assim. Que tal fazer assado? Por que não assim? É tolice tirar de nós mesmos qualquer ideia de adoração a Deus. Ele é tão distinto de nós, irmãos, que nós não podemos, por nossa vil imaginação, alcançar sua infinitude e concluirmos, por nós mesmos e de nós mesmos, Deus deve ser adorado dessa forma. Estaremos fadados, irmãos, a nunca conhecer a Deus, se Deus não tivesse se revelado. Se Deus não tivesse revelado, nós nunca o conheceríamos por causa dessa distinção criador-criatura. E aqui vem a segunda verdade que Gênesis nos ensina: Deus se revelou. E aqui, irmãos, de maneira clara, essa verdade seria a necessidade da revelação especial para o relacionamento do homem com Deus. E aqui, irmãos, o meu argumento, ainda em Gênesis 1 e 2, antes da queda, é que mesmo no estado de inocência, isto é, o homem em seu pleno conhecimento, justiça e santidade, criado sem pecado, mesmo no estado de inocência pré-queda, o homem ainda necessitava da palavra de Deus. Mesmo nessa situação, o homem necessitava da palavra de Deus. O homem tinha, irmãos, toda a estrutura em si mesmo para interpretar o mundo a si mesmo e a Deus corretamente, porque ele foi feito santo, sem pecado, em pleno conhecimento. Ele tinha toda a estrutura, mas ainda assim ele necessitava da palavra de Deus. Porque veja, nós vimos, Deus não apenas criou o mundo pelo poder da sua palavra. Nós vemos também em Gênesis que Deus ordenou e dispôs todas as coisas pela sua palavra. Como, por exemplo, Gênesis 1,14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu. Ele cria, mas ele ordena as coisas na criação, dizendo qual é o papel delas e o que cada uma dessas coisas vai fazer. Quando ele fala a finalidade: para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. E essa verdade continua em Gênesis 1, irmãos. Deus, ele cria as coisas, e não apenas cria pela sua palavra, mas pela mesma palavra ele diz: você vai funcionar assim, você vai servir para isso, você vai ter essa finalidade de existência. A mesma coisa ele faz com o homem. Então veja, Deus simplesmente não criou o homem e soltou ele livre no Éden. Ele pela palavra criou o homem, e pela palavra ele disse: você é isso, você é minha imagem e semelhança.
Você foi criado para me adorar, para cultivar e cuidar do jardim em adoração a mim. Você foi chamado para multiplicar e espalhar a minha imagem na terra. Você foi chamado para ter descanso em mim no Shabat, no dia do Senhor, que na antiga aliança era o 7º dia. No mandato cultural, no mandato social e no mandato espiritual, o homem necessitava da palavra de Deus regulando o seu relacionamento com Deus. Isso fica mais claro ainda, irmãos, no que nós chamamos de pacto de obras, em Gênesis 2, 16 a 17. Quando Deus estabelece um relacionamento especial com a humanidade por meio de um pacto, por meio de um representante pactual, Adão, mostrando-nos então, irmãos, gritantemente que nós necessitamos da palavra de Deus para nós nos relacionarmos com Ele. Por isso, então, irmãos, veja o segundo tijolo dessa verdade. Se mesmo antes da queda, com a natureza boa e santa, nós necessitávamos da palavra de Deus para nos relacionarmos com Ele, e o culto é a expressão visível desse relacionamento com Deus, irmãos, muito mais agora nós necessitamos dela para nos orientar e ensinar-nos a adorá-lo. Essa, irmãos, é a segunda base do princípio regulador do culto, a qual será repetida inúmeras vezes na revelação. É como se Deus dissesse a nós, o seu povo, o homem: vocês precisam de minha palavra, vocês precisam da minha autorrevelação, precisam saber quem eu sou, de mim mesmo, e dizendo a vocês: é assim que vocês devem se relacionar comigo, é assim que vocês devem me adorar. Por isso, irmãos, preste atenção nessa verdade. Nós precisamos daquele que é a autorrevelação de Deus para adorarmos a Deus como Ele requer. Mas avancemos então, irmãos, e nós chegamos em Gênesis 3. Em Gênesis 3 nos é revelada a tragédia da humanidade, a queda, né? Novamente, nós não podemos destrinchar toda a beleza que é por trás desse capítulo, recomendamos novamente o canal, mas vamos avançar aqui analisando apenas o princípio do culto por trás desse capítulo, irmãos. Quando nós lidamos com Gênesis capítulo 3, queridos, nós temos aqui diante de nós uma verdade no tocante ao culto. O que houve em Gênesis 3, né, basicamente seria uma guerra, um conflito entre a interpretação que Deus dá do mundo como Criador soberano, que criou o mundo pela sua palavra, que sustenta o mundo pela sua palavra, e a interpretação que Satanás dará ao mundo. Em última análise, a interpretação que o próprio homem dá do mundo, de si mesmo e de Deus. Nesse conflito, queridos, por favor, Gênesis 3, 4 e 5, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, irmãos, ou Adão e Eva interpretavam o mundo, eles mesmos e Deus, pela palavra de Deus, ou pela e a partir da palavra de Satanás, e em última análise, deles mesmos como referencial para isso. Sabemos qual foi a escolha, irmãos. Eles escolheram quebrar o pacto de obras e interpretaram o mundo, então, por meio de si mesmos. Perderam tudo. Perderam tudo. Por causa da quebra e da queda no Éden, nós não conseguimos mais enxergar um palmo diante de nós, no tocante ao mundo e às coisas espirituais, irmãos. Então, como consequência da queda, eles são expulsos do Jardim do Éden. E aqui vem um ponto importantíssimo no tocante ao culto. Porque o Jardim do Éden, irmãos, em Gênesis capítulo 2, versículo 5 em diante, nos é descrito como um local que Deus preparou especialmente para ter deleite no homem. O homem e Deus teriam um deleite mútuo, uma fruição mútua no Jardim do Éden. Foi preparado para isso. O Éden simbolizava e apontava essa comunhão perfeita entre Deus e a sua criatura, criada à sua imagem, para esse relacionamento pactual. Quando ele então quebra, irmãos, Adão quebra o pacto de obras, Deus os priva do sacramento do pacto das obras, como uma excomunhão da árvore da vida, e colocou querubins protegendo o caminho de volta, para nos ensinar mais uma verdade acerca do culto. Vocês, por si mesmos, não podem mais se aproximar de mim. Vocês, por esse caminho, não voltam mais. Precisam de um novo e vivo caminho. Precisam de alguém que lhes abra um novo e vivo caminho. Alguém que seja esse novo caminho para vocês. Com a queda, então, o culto ao Senhor está totalmente corrompido
e o homem não pode mais cumprir de si mesmo e por si mesmo os propósitos pelo qual foi criado. Então, irmãos, se essa é a realidade de todos os homens, as idolatrias no meio do mundo não é outra coisa senão a tentativa do homem se reaproximar de Deus, desconsiderando essa realidade do que aconteceu no Éden. Se já havia, irmãos, distância suficiente entre Deus, Criador, e o homem, criatura, agora há um abismo, e me permita a redundância, infinitamente infinito entre Deus e o homem. Se antes da queda, irmãos, mesmo antes da queda, nós necessitávamos da palavra de Deus para nos ensinar como nós nos relacionarmos com Ele, com o mundo e com o próximo, conosco mesmo, muito mais agora, irmãos, muito mais agora. Antes nós tínhamos pelo menos a estrutura, agora nem mais isso. O homem não pode, por si mesmo e de si mesmo, definir como Deus deve ser adorado. Ele está totalmente corrompido pelo seu pecado. Ele precisa de alguém que o reaproxime de Deus e purifique a sua natureza corrompida, que é ofensiva a Deus. Preste atenção então, querido. Preste atenção nessa verdade aqui. Eu e você, de nós e por nós mesmos, não podemos e não sabemos como adorar a Deus. A nossa imaginação não pode nem chegar perto, irmãos, dessa verdade. Se eu e você achamos, em alguma medida, que não há problema em nossa inclinação carnal de tal coisa é legal no culto, qual o problema de fazer tal coisa no culto? Quando essa coisa não tem prescrição na palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus dizendo, é assim que vocês vão fazer. Irmãos, saiba que se isso está no nosso coração, isso são ecos da queda, e isso não se difere do que os pagãos fazem. O que os pagãos fazem? Eles, de sua própria imaginação, concebem um Deus e adoram um Deus conforme eles concebem. Quando o povo de Deus, aqueles que se dizem igreja do Senhor, querem trilhar pelo mesmo caminho, ou seja, desconsiderar quem Deus é e o que Ele fala acerca de si mesmo, da sua adoração, esse povo está fazendo a mesma coisa que os pagãos fazem, trilhando no caminho da vã imaginação. Eu digo tudo isso, irmãos, dessa forma, para que fique claro, novamente, nós necessitamos da palavra de Deus para sabermos como devemos adorar a Deus. E se ficou alguma dúvida acerca disso, aí nós temos Gênesis capítulo 4. O que é que nós temos em Gênesis capítulo 4, irmãos? Quando Gênesis 3 termina, alguém pode pensar precipitadamente, mas Deus não disse que Adão e Eva morreriam se eles comessem do fruto proibido? Eis aí, eles estão vivinhos da silva, foram até expulsos do jardim vivos, em vida. Tal pensamento, irmãos, tal raciocínio, considera a morte apenas como a morte com a qual Deus ameaçara, como a morte física simplesmente. Mas para que fique claro que a morte que Deus ameaçara não era apenas a física, mas de todo aquilo que o homem era, nós temos capítulo 4 para nos mostrar. Capítulo 4, Gênesis capítulo 4 nos mostra que a morte alcançou tudo o que o homem é e o que o homem faz. O nosso relacionamento com Deus, o culto, o nosso relacionamento com o próximo, eis que um irmão mata outro irmão. O nosso relacionamento conosco mesmo e com o mundo. Os homens agora estão construindo cidades e colocando nelas o seu próprio nome. Estão desenvolvendo a criação, música, flauta, engenharia. Tudo isso para a sua própria glória e soberba. O pecado corrompeu tudo. Mas no tocante ao culto, irmãos, nosso relacionamento com o Senhor, nós temos dois irmãos, Adão, filhos de Adão, né? Filhos de Adão e Eva, oferecendo ofertas a Deus. De um, Abel, é dito que Deus o aceitou e aceitou a sua oferta. De outro, Caim, diz que Deus o rejeitou com a sua oferta. O Senhor nos ensina, irmãos, que primeiro ele aceita o adorador e depois a oferta. E por que Abel foi aceito? Alguém pode pensar. Por que Abel foi aceito? Aí nós temos Hebreus capítulo 11, versículo 4, que nos diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior. Abel foi aceito porque ele ofereceu e cultuou a Deus pela fé no descendente prometido. E esse é o contexto da narrativa, irmãos. Ou seja, queridos, o Senhor despreza um culto que lhe é ofertado se não for pela fé no descendente prometido. Há um culto que agrada a Deus e outro que ele reprova. Ele reprovou a Caim e a sua oferta e aceitou Abel
e a sua oferta. O de Abel seguiu a palavra de Deus, até então aquela que havia sido revelada. Até então nós temos a revelação de Gênesis 3,15. Eu prometo um descendente que pisará a cabeça da serpente. Ele terá o seu calcanhar ferido. Ele creu nisso e ofereceu um culto segundo isso. Abel desprezou a palavra de Deus. E aqui vem outro princípio. O culto agradável ao Senhor é o que é feito pela fé naquele que Ele prometeu e que Ele trouxe ao mundo. Mas a revelação continua, irmãos. Eu certamente não vou poder caminhar por todos os textos da revelação. Estou tentando caminhar aqui pelos principais, né? Os picos que nos mostram essa verdade, a suficiência da Escritura no culto que nós prestamos ao Senhor. Abra, por favor, ou então acompanhe aqui Êxodo capítulo 20. Esse povo, irmãos, né? Essa revelação prossegue e nós temos o desenvolvimento da semente prometida, passando de Abraão para Isaac e Jacó, depois as 12 tribos de Israel, descendo até o Egito, depois o Senhor poderosamente libertando-os do Egito, e com esse povo que o Senhor libertou, Ele entrou em pacto com eles, chamado Pacto Mosaico, porque por meio desse pacto, tendo Moisés como um mediador visível, Ele organizava esse povo como uma nação e ao mesmo tempo como uma igreja. É por isso que o tempo todo o pastor Brian está falando aqui, igreja do Antigo Testamento, igreja do Antigo Testamento. Nós não queremos que a igreja começou em Atos 2, nós queremos que a igreja começou com o primeiro homem que creu em Cristo. E o primeiro homem que creu em Cristo, conforme Gênesis 3 nos relata, foi Adão. E assim, irmãos, quando Deus entra em pacto com esse povo e organiza esse povo, Ele entrega leis. E especialmente uma lei que Ele chama em Deuteronômio de as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. E esse povo, irmãos, vai obedecer esses 10 mandamentos, versículo 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Muitas pessoas com a visão equivocada acerca do papel da lei de Deus na vida cristã, acham que a lei foi abolida e nós não devemos mais nenhuma responsabilidade com os 10 mandamentos. Só que desde o princípio, na igreja do Antigo Testamento, Deus diz qual é a finalidade da lei. Porque vocês foram libertados, vocês então vão agir assim. Não é para vocês serem libertados que vocês vão obedecer à lei. Não é para vocês serem salvos que vocês vão cumprir os 10 mandamentos. É porque vocês foram salvos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Didaticamente, irmãos, disse que os 4 primeiros mandamentos lidam com o nosso relacionamento com Deus e os 6 últimos com o nosso relacionamento com o próximo. Tomando essa didática, queridos, veja o que é que os 10 mandamentos nos ensinam acerca do culto. Primeiro mandamento: a quem nós devemos adorar? A Deus apenas. Como externamente nós devemos adorar? Não fazendo imagens dele e nem adorando tais imagens. Terceiro mandamento: como nós devemos adorar internamente? Santificando o seu nome, não tomando o seu nome em vão. E o quarto mandamento: quando nós devemos adorar? No Shabat, no dia do Senhor. Deus está ordenando, irmãos, o seu culto, e isso nos ensina que precisamos de sua palavra claramente regulando a nossa adoração, pois nós somos inclinados a adorar falsos deuses. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses. Nós somos inclinados a fazer imagens de Deus. E não se engane, a Escritura é clara, irmãos, de nenhuma das pessoas da Trindade. Israel, na sua história, muitas pessoas, quando ele fez, por exemplo, o bezerro de ouro, alguns acham que eles estavam fazendo um outro Deus. Não era um outro Deus, era a imagem de Javé, eis o Deus que nos tirou do Egito. Nós somos inclinados a fazer imagens, quer externas, quer interiormente em nosso coração. Nós somos inclinados a tomar o nome do Senhor Deus em vão. Nós somos inclinados a renegar e esquecermos de adorar a Deus nas ocasiões fixas. Se dependermos de nós, da nossa boa vontade, irmãos, nós sempre deixaríamos a adoração pública de lado. É ou não é? Olha para a maneira como nós lidamos com a devocional diária, com a leitura diária da Sagrada Escritura, com o culto doméstico. Nós sempre vamos empurrando, sempre vamos desprezando. A mesma coisa aconteceria com o culto público. Deus está mostrando, regulando tudo isso para mostrar para o seu povo: vocês precisam da minha palavra, dizendo o que é que vocês têm que fazer. O problema, irmãos, é que nós não temos poder de obedecer a essa lei. Nós precisamos de alguém
que cumpra ela por nós, que adore a Deus perfeitamente como tais mandamentos requerem e que nos dê poder para obedecê-la. Então, irmãos, na ocasião da entrega da lei, Deus entregou também a Israel dois outros tipos de lei, que nós chamamos de lei cerimonial e lei civil. Ambas, irmãos, não são mais válidas para nós enquanto igreja na nova aliança do Pacto da Graça. Mas, e nós veremos claramente já isso, irmãos. Entretanto, em especial, a lei cerimonial nos ensina o princípio regulador do culto, não no tocante ao conteúdo, mas no tocante ao princípio por trás. Qual é o princípio, irmãos? Deus em Levítico deixou mais claro ainda para a igreja no Antigo Testamento: vocês vão me adorar conforme eu digo. Veja, por favor, Êxodo 36, você está aberto aqui do lado, se quiser. Versículo 1, quando o Senhor fala: assim trabalharam Bezalel e Oliabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Veja o que o Senhor está falando. Eu capacitei homens especificamente para fazerem tudo exatamente como eu disse que tem que ser feito. O meu culto não vai ser desprezado. E há dois propósitos nisso, irmãos. Primeiro, ensinar o princípio que eles precisavam da palavra do Senhor, como nós temos visto. E segundo, preservar os meios externos pelos quais Cristo seria comunicado e anunciado àquela geração, àquela igreja, os sacrifícios, as cerimônias e as festas. Então, irmãos, eu destaco Levítico 10, por favor. Levítico 10, versículo 1 a 3. Depois que o Senhor entregou toda a ordenação no final de Êxodo e início de Levítico, eis o primeiro culto que vai ser prestado: Nadab e Abiú, filhos de Arão. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. O que está acontecendo aqui, irmãos? Deus está mostrando para o seu povo a seriedade de cultuar a Deus conforme Ele ordenou. No primeiro culto a ser prestado, Deus já havia enviado do céu um fogo, chamado fogo santo, santificado, vindo dos céus, para que por meio desse fogo, quando Israel necessitasse acender qualquer coisa no tabernáculo, qualquer coisa que envolvesse fogo, eles pegassem desse fogo santo e usassem no tabernáculo. O que Nadab e Abiú fazem? Eles pegam um fogo não ordenado, eles pegam uma coisa que o Senhor não ordenou, um fogo que eles mesmos fizeram, e vão usar no serviço do tabernáculo. E Deus então manda fogo sobre eles. Nadab e Abiú se acharam mais sábios do que Deus no tocante à adoração. Senhor, o Senhor não sabe como deve ser adorado. Nós sabemos como o Senhor quer ser adorado. A revelação continua, irmãos. E aí nós chegamos em Deuteronômio, por exemplo, 12, 32. Tudo que te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás, no tocante ao culto. Em Josué, os israelitas quase guerrearam entre si, porque Gileade e a meia tribo de Manassés levantaram um altar fora do tabernáculo. Em Juízes, repete-se 3 vezes em todo o livro, para mostrar o estado caótico que Israel estava, que cada um seguia conforme a sua própria inclinação e imaginação, conforme parecia melhor aos seus próprios olhos. E a primeira vez, irmãos, que essa expressão aparece, é exatamente uma tentativa de mostrar o porquê da corrupção do culto que o texto descrevia. Mica ordenando para si mesmo um sacerdote particular para oficiar perante um ídolo. E cada um fazia o que era próprio aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que parecia melhor aos seus próprios olhos. Ora, irmãos, será que não é isso que está acontecendo exatamente com a igreja evangélica hoje, irmãos? Exatamente. Cada um faz o que acha melhor aos seus próprios olhos no tocante ao culto. É cada bizarrice que tem acontecido. Exatamente igual a Juízes. Ou ainda, mais à frente na Revelação,
Davi vai transportar a Arca da Aliança e usar, mesmo com todas as boas intenções, quando a arca tropeça, coloca a mão na arca. Veja, não foi qualquer homem que foi designado para transportar a Arca da Aliança. Apenas os sacerdotes deveriam transportar, e usar não era. E então é dito que o Senhor o fulminou, para que o Senhor mostre a sua desaprovação quando os homens desprezam a maneira pela qual ele deve ser adorado. Mas Senhor, alguém pode falar, ele estava bem intencionado. Não vale apenas a boa intenção? A resposta é não. Vocês têm que me ouvir para saberem como devem me adorar. A revelação prossegue então, irmãos. Agora nós chegamos nos profetas, né? Num período do reino dividido. Por exemplo, Isaías, capítulo 29, versículo 13. O profeta Isaías profetizando ao reino do sul. As 10 tribos ficaram com o reino do norte, e 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram no reino do sul. E aí o Senhor fala a esse povo, versículo 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. E o Senhor continua repreendendo esse povo. Percebe, irmãos? Por meio do profeta Isaías, o Senhor nos ensina, nos lembra novamente do princípio do terceiro mandamento. A adoração não consiste apenas em externalidade. Não é apenas não fazer imagem de Deus, mas é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. É externo e interno. Ele está repreendendo Israel porque eles fazem de boca. Eles seguem mandamentos inventados por homens, mas o seu coração está longe de mim. Essas duas coisas, irmãos, a adoração de coração, a forma interna correta e a forma externa correta, são ensinados no princípio regulador do culto. Ainda, irmãos, nos profetas, Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, versículo 12 e 13. Quando o Senhor fala por meio do profeta Oséias: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, adoraram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. O que é que o Senhor está falando aqui por meio do profeta Oséias, irmãos? Enquanto Isaías profetizou ao sul, Oséias profetizou ao reino do norte. O reino do norte, logo quando ele se separou do reino do sul, se degenerou em idolatria e em corrupção de culto. Jeroboão, para que os homens do norte não fossem até Jerusalém adorar, onde Deus estabeleceu o local de adoração, estabeleceu o culto em Samaria. E de Samaria os homens começaram a adorar em diversos montes espalhados pelo reino do norte. O Senhor está condenando exatamente isso. Externamente vocês estão me adorando como eu não ordeno. Eu não ordenei que vocês adorassem nos cimos dos montes. Eu não ordenei que vocês adorassem debaixo de terebintos. Eu ordenei, no contexto da antiga aliança, que vocês me adorassem no tabernáculo. E Deus levanta o profeta Oséias para condenar o que eles estavam fazendo. E por último, irmãos, o último profeta no Antigo Testamento, Malaquias. O último profeta do Antigo Testamento, irmãos. Ainda Israel com o mesmo pecado. Novamente o Senhor repreende o seu povo. Nós não leremos toda a porção, né? Vou ler apenas o início. Malaquias 1, 6 em diante. O filho honra ao pai e o servo o seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. E a repreensão continua. Aqui, irmãos, o Senhor junta as duas coisas
o interno e o externo. Eles dizem a mesa do Senhor é desprezível. Mas na frente do texto ele fala, eles veem o culto como um enfado. Eles tinham enfado no culto. E sacrificavam aquilo que o Senhor não tinha ordenado. Pão desprezível, animal coxo. E nós lembramos que o Senhor havia ordenado que fosse apenas animal macho, sem defeito, todas aquelas características para apontar para a perfeição de Cristo. Queridos, tudo isso que nós vemos agora na antiga aliança do Pacto da Graça, antes de entrarmos no Novo Testamento, todo o princípio regulador, como nós vimos, irmãos, aponta para uma coisa. E é por isso aqui, queridos, isso não é uma coisa de pouca importância. O culto que nós prestamos ao Senhor, a forma como nós prestamos externa e interiormente, não é coisa de pouca importância no meio da igreja do Senhor, irmãos. Porque tudo isso, todo o princípio regulador do culto aponta para a nossa necessidade de Cristo e da sua palavra, para adorarmos a Deus corretamente. Desprezar, irmãos, o princípio regulador do culto é desprezar a essência do Evangelho. Nós vimos até aqui, irmãos, que nós necessitamos de alguém que abra um novo e vivo caminho, alguém que seja a própria autorrevelação perfeita de Deus, alguém que purifique a nossa natureza corrompida, alguém que cumpra por nós perfeitamente a adoração e nos habilite a adorarmos a Deus corretamente. Nós precisamos, irmãos, de um. E somente em Cristo nós temos tudo isso. Todo o princípio regulador e a suficiência da Escritura no culto aponta para a nossa necessidade em Cristo, irmãos. Não é mero externalismo. Erra aqueles que são contra o princípio regulador, julgando o externalista, e erram aqueles que são a favor do princípio regulador, mas lidam de forma externalista. Cristo está permeado de tudo isso, irmãos. A nossa necessidade dele para adorarmos a Deus como o Senhor requer. A adoração que despreza a palavra de Deus como reguladora, despreza o Cristo que é revelado como objeto, meio e fim da adoração. O Cristo que é revelado como o profeta que ensina o povo a adorar, que é revelado como o rei que conduz o povo à casa de Deus, que é revelado como um sacerdote que santifica e purifica a adoração de toda a corrupção que ainda está em nós. Não é à toa, irmãos, que os nossos pais, no século XVI e XVII, estavam dispostos a morrer por essa verdade, para adorarem a Deus apenas tendo a palavra de Deus como reguladora do culto. E aqui eu adianto uma reflexão que eu faria no final. É isso que nós temos na história, no passado. Os nossos pais reformadores, os puritanos presbiterianos, dispostos a morrer, lutaram para que eles e as suas famílias adorassem a Deus apenas regulado pela palavra. Para que hoje, no século XXI, no Brasil, igrejas se levantem e incluam fogo estranho no culto a Deus. Desaprovem quem é contra isso e ainda persiga aqueles que estão falando. Parem de fazer isso. Adoremos a Deus apenas como Ele diz que deve ser adorado. Que insano, né? Insano Deus requerer ser adorado como Ele diz que deve ser adorado. Não, irmãos. Isso é preciosíssimo para o povo de Deus. Mas nós chegamos então, irmãos, e por último, o último momento da palestra, após a redenção na nova aliança do pacto da graça. Porque alguém pode pensar assim, no Novo Testamento esse negócio de adoração correta é abolida, né, pastor? Isso é coisa da antiga aliança. Agora, o que vale é amor e a liberdade. Agora, o que vale é a intenção do coração. Esse negócio de fazer como Deus diz, é tudo coisa da lei do Antigo Testamento. Ora, irmãos, pensar assim é desconhecer o Novo Testamento e a unidade entre as duas administrações do Pacto da Graça, a antiga e a nova aliança. Então, você abrir comigo, por favor, para Hebreus, e aqui eu vou pular para Hebreus, para primeiro mostrar essa ligação que há entre as duas alianças, as duas administrações. Hebreus capítulo 8. Todo o capítulo 8, irmãos, o autor vai explicar o papel da antiga aliança do Pacto da Graça e a nova aliança do Pacto da Graça. Ele vai explicar, colocar cada uma dessas coisas. E o versículo 4 e 5 nos mostra o resumo disso. Ora, se ele, Cristo, estivesse na terra,
nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois disse ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Irmãos, o autor deixa claro que sim, toda a estrutura cerimonial e civil da antiga aliança possuía um propósito: apontar e conduzir para Cristo. Era como uma rodinha de bicicletas, era como uns andaimes e uma haste que está sustentando um prédio que está sendo construído. Era como uma gestação, tudo feito para ser temporário, na expectativa de que algo melhor chegasse. Foi Deus que entregou. E tem uma série de princípios ali eternos e morais. E aqui vem tudo isso aqui, vem o ponto, irmãos. Tudo é temporário para algo perfeito. Quando Cristo vem, aquilo que fora feito para ser temporário é abolido. A igreja não mais precisa praticar tais coisas externamente falando. E aqui no sentido da forma. Entretanto, embora a forma tenha mudado, o princípio continua. A forma mudou porque a antiga aliança, a antiga forma, condizia com a realidade de anúncio do Cristo que viria. Sangue sendo derramado, rituais sendo repetidos, e repetições, tudo imperfeito e limitado. Mas quando o derradeiro sangue é derramado, quando o sacrifício final é oferecido, quando o perfeito sumo sacerdote oficia, nós não precisamos mais dessas coisas externas. Entretanto, o princípio continua. Deus ordena como vai ser adorado. Quando usamos o Antigo Testamento, irmãos, nesse tema, não se advoga a prática externa da antiga aliança do Pacto da Graça, mas o princípio teológico revelado por trás dessa prática. Ele é moral e eterno, no sentido de ele continua também no novo pacto da graça. Por isso, abra por favor Hebreus capítulo 12, ou acompanhe aqui a leitura no slide, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Veja esse texto do mesmo autor, na mesma epístola. Por isso, recebendo nós um rei inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Irmãos, isso aqui está sendo dito nas letras da nova aliança do Pacto da Graça. Não é nas letras da antiga aliança. Isso aqui é terrível para aqueles que fizeram uma caricatura de dois deuses. Um Deus no Antigo Testamento que é lei, e um Deus no Novo Testamento que é graça, que é frouxidão. Não, irmãos. O Deus revelado no Antigo é o mesmo Deus do Novo. O mesmo Deus que anunciou juízo sobre o pecado, anuncia juízo sobre o pecado novo. O mesmo que no Antigo revelou Cristo anunciado, trouxe Cristo aos homens do Novo. É o mesmo Deus. O apóstolo pega essa verdade, o autor aos Hebreus, para dizer: nós temos que adorar a Deus de modo agradável, porque Ele é fogo consumidor. Essa palavra servir, irmãos, que a Ara traduz, né, vem da palavra grega, de onde vem a nossa palavra idolatria, latria, que envolve serviço cultico. É adoração a Deus. Algumas versões elas traduzem de maneira mais clara isso, por exemplo, a NVI. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. A adoração de um modo aceitável, que envolve reverência e temor. A razão? Deus é fogo consumidor. Agora, irmãos, vejamos o último texto, ainda na Nova Aliança do Pacto da Graça, por favor. João capítulo 4, versículo 24. É um dos principais na teologia bíblica para que entendamos o princípio regulador do culto e a necessidade da Escritura para regular o que nós fazemos em adoração pública. João 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, aqui os irmãos certamente lembram da narrativa, né? O Senhor está conversando com a mulher samaritana, ela pula para uma controvérsia de culto, nós devemos adorar aqui nesse Monte Samaria ou em Jerusalém. Então o Senhor vai falar sobre a adoração correta. A correta, o Senhor estabeleceu na Antiga Aliança, é em Jerusalém. Vocês, samaritanos, estão errados. Mas vem a hora, e já chegou,
que os adoradores que o Pai procura são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, irmãos, é o conceito básico do que Deus é. Isto é a essência de Deus. Cristo nos mostra que o que Deus é implica no modo e na forma de adoração condizente com a sua natureza. Deus é espírito e importa. Se ele é espírito, então nós devemos que adorar de uma forma que condiga com o que ele é, em espírito e em verdade. E quando fala que é uma adoração em espírito, irmãos, é uma adoração espiritual. E a adoração espiritual não é o emocionalismo e o misticismo que alguns movimentos carismáticos defendem, mas uma adoração que condiz com o ser de Deus. Ele é espírito e a adoração é espiritual. E segundo, adorar a Deus em verdade é adorar conforme a verdade da palavra, ou mais especificamente, conforme a verdade, isto é, a realidade plena ou a plenitude da nova aliança do pacto da graça com Cristo revelado. E esse aqui é o uso da palavra verdade em todo o evangelho de João. É a plenitude. Cristo trouxe a verdade, a plenitude de tudo que foi revelado no Antigo Testamento. O evangelicalismo tem dito que adorar em verdade é adorar com sinceridade. E embora, irmãos, a sinceridade seja um elemento fundamental na adoração verdadeira, não é isso que o Senhor está falando aqui. A palavra usada no grego é verdade objetiva e tem uma palavra bem específica para a sinceridade no grego. Ou seja, nós adoramos a Deus, regulado pelo próprio Deus, na sua palavra. Por isso, então, irmãos, a nossa confissão de fé, no capítulo 21, diz: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, isto é, a palavra, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Essa é a suficiência da Escritura, irmãos, aplicada ao culto. O evangelho que pensa, não tem problema eu incluir tal coisa, se esquece que a degeneração da igreja romana começou assim. Não há problema eu acrescentar isso aqui. Isso aqui é tão bonito, por que não botar? Veja que legal a fumacinha entrando. Veja que legal se ajoelhar para receber o pão. Não, mas o pão não. O pão se transforma no corpo de Cristo. Vamos botar agora uma hóstia. Invenção em cima de invenção, apartando-se da palavra de Deus. É por isso que os presbiterianos sempre gritaram: não! Vocês não vão nos impor nada que não seja revelado na Escritura. É por isso, irmãos, que nós não dançamos, não tem ministério de dança, não tem ministério de fantoche, não tem homenagem, não tem participação especial. Essas coisas não são ordenadas. O que é ordenado? Leitura da palavra, cântico da palavra, oração conforme a palavra, pregação da palavra, palavra representada e ensinada nos sacramentos, palavra abençoando o povo. Fim. Para quê? Tão simples, aparentemente nos olhos dos homens tão sem graça. Para quê? Para que Cristo seja exaltado, para que a glória não fique em coisas externas, mas na beleza do Cristo e do Espírito de Cristo que opera na igreja. Deus tem feito algo maravilhoso, irmãos, no meio do Brasil e especialmente no Nordeste. Igrejas que ouviram essa verdade têm crescido, não apenas em número, e sim em número também, mas em maturidade, experimentando a bênção do Espírito de Deus, porque ouviram a palavra dele. Queridos, como eu falei no início, nossos pais reformadores e puritanos lutaram para que pudéssemos adorar a Deus regulados pela palavra, que não desprezemos isso, para que nós não voltemos para o cativeiro babilônico. E isso tem acontecido até mesmo dentro de igrejas que são oriundas da reforma, desprezando a palavra de Deus. Como Calvino disse, irmãos, o culto verdadeiro e sincero que o único Deus aprova, e somente aquele no qual ele se deleita, é ensinado pelo Espírito por toda a Escritura. Por isso, irmãos, e finalizando agora, quando as igrejas evangélicas desprezam essa realidade
e esse aspecto da revelação de Deus, inevitavelmente, irmãos, trilham na trilha do culto que não agrada a Deus, trilham na trilha do paganismo, irmãos. Ao desprezarem isso, se nós desprezarmos isso, estamos dizendo a Deus: nós somos mais sábios que o Senhor no tocante à adoração. Não precisamos do teu Cristo, nem do teu modo e a tua instrução sobre o que lhe agrada. Nós sabemos te adorar, o Senhor não sabe. Isso é muito sério, irmãos. Portanto, sim, a Escritura é suficiente e ela apenas regula e orienta a nossa adoração. Por isso nós vivemos, por isso nós devemos estar dispostos a morrer, por causa do nosso relacionamento com o nosso Deus centrado em Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar.